Videoaula de hoje é sobre as grandes navegações, a chegada dos portugueses em novas terras, Brasil. Então, tem uma cidade em Portugal chamada Lisboa. Foi de lá que Pedro Álvares Cabral saiu com seus marinheiros nas caravelas e nas naus, ou seja, nas navegações da época. Então tem essa linhazinha, esses pontilhados amarelos. Eles queriam seguir esse pontilhado amarelo até o fim lá do pontilhado amarelo, na Índia. Eles queriam ir para a Índia em busca de especiarias, pimenta, ouro, pedras preciosas, escravos. Só que era lá na Índia, numa região chamada Calicut. Só que por algum motivo, pelos ventos, mau tempo no Oceano Atlântico, as embarcações acabaram tomando outros rumos, né? Então, acredita-se que uma parte da história acredita que essas embarcações, o vento acabou levando eles para outro local, que foi que hoje é chamado de Brasil, né? Então, eles, em vez de seguir o pontilhado amarelo, eles seguiram o pontilhado azul. E acabou, depois de muitos dias navegando, acabaram avistando terras e uma linda praia. Esse rapaz aqui, ele estava com a lunetinha dele, o binóculo lá, e começou a avistar terras. Aí ele gritou: "Terra à vista!" E avistaram grandes montes. E naquela época era a época da Páscoa, então eles colocaram o nome desse monte de Monte Pascoal. Quando eles chegaram às terras, à região da praia, viram que aqui tinha muita beleza natural, muitas aves, muita fauna, muita natureza, muita riqueza, e também os povos indígenas, pessoas que habitavam já essas terras. Então eles não descobriram novas terras, eles apenas chegaram a um local que já era povoado. E os índios ficaram muito assustados com essa visita. Eles nunca tinham visto pessoas assim diferentes, com outras roupas, vestidos. Então eles ficaram assustados com esses novos visitantes. Então, os portugueses muito espertos começaram a oferecer presentes, entre aspas. Começaram a oferecer espelhinhos, escovas, muitas bugigangas, muitas coisas para poder ganhar a amizade dos índios. E os índios começaram a trocar suas riquezas, suas pedras preciosas, muitas coisas da nossa fauna, da nossa flora, para ganhar esses presentinhos. E acabaram sofrendo as consequências, né, que até hoje sofrem. Os portugueses começaram a se instalar aqui no nosso país e também começaram a instalar a sua religião, que era a católica na época. Então eles já trouxeram os padres para celebrar a primeira missa e já chamaram os índios para fazer a celebração, para catequizar, ou seja, deixar para que os índios se tornassem católicos. Só que os índios já tinham sua cultura, sua religião, mas eles queriam impor uma nova religião, uma nova cultura para essa população indígena. E esse rapaz aqui da imagem é o Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo foi quem descobriu as Américas. Ele também era como o Pedro Álvares Cabral, ele tinha as embarcações e saía por aí navegando em busca de novas riquezas, novas terras, né?
Então ele acabou chegando à América do Norte. Nós somos a América do Sul e ele chegou à América do Norte, que a América do Norte é onde ficam os Estados Unidos e a América do Sul vários países, inclusive o nosso país, o Brasil. Aí como o Cristóvão Colombo descobriu as Américas e os portugueses, o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, e lá o Cristóvão Colombo foi a mesma situação do Pedro Álvares Cabral. Lá na América do Norte também tinham povos lá. Os povos indígenas também moravam lá. Eles também habitavam aquelas terras. Então não foi nada assim descoberto. Já estava descoberto, né? Então, mas voltando ao assunto. Aí o Pedro Álvares Cabral e com o Colombo, eles começaram os dois países, né, Espanha e Portugal, começaram a brigar por essas terras que eles haviam encontrado. E começaram a brigar, porque um falava, não, isso aqui é meu, aí o outro, não, é que essa terra aqui é minha, eu vou tirar essas riquezas naturais. E uma das riquezas naturais da época, além dos tesouros, né, do ouro, das pedras preciosas, uma coisa que foi muito explorada foi o pau-brasil, que é uma árvore que dela eles extraíam uma tinta vermelha, que da época era uma coisa muito importante. Então eles começaram a extrair muito o pau-brasil, que inclusive hoje é uma árvore que quase não se encontra mais nas florestas brasileiras. E eles começaram a brigar, não, essa terra é minha, essa terra é minha. E começaram a brigar muito e muitas pessoas começaram a morrer. Então resolveram fazer um tratado. Ou seja, uma parte ia ficar para os portugueses e outra para os espanhóis. E essa linha verde no meio é uma linha imaginária, que, por exemplo, a parte laranja vai ficar para Portugal e a parte amarela para Espanha. Esse tratado se chama Tratado de Tordesilhas. Aqui é o planisfério, né? Como se fosse um mapa mundi de todas as nações e a divisão das terras que ficaram para Portugal, desse tratado, e as terras que ficaram para a Espanha. Mas esse tratado meio que ficou mais no papel, porque eles, mesmo tendo essa lei, esse tratado, eles ainda uns invadiam as terras dos outros, assim, né? Que eles achavam que era deles, né? E esse tratado, o Tratado de Tordesilhas, tem esse nome porque ele foi assinado na cidade de Tordesilhas, que fica na Espanha. Então, gente, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, pesquisem, porque só esse momento assim dessa aula não vai suprir todas as necessidades de estudo de vocês. Então, vocês precisam se interessar mais e pesquisar sobre os assuntos explicados, tá bom? Um grande beijo, até a próxima.